Fala galera, e aí, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Química do John. Olha só, o nosso tema hoje é equilíbrio químico. Professor, equilíbrio? Que equilíbrio é esse, professor? Isso me deixa louco! Não, mas vem aqui comigo, não vai te desequilibrar dessa forma não. E na verdade você acertou a ideia do desequilíbrio. Porque o nosso estudo vai ser justamente os fatores que podem promover o deslocamento, o desequilíbrio. Ok? Então vamos primeiro lembrar o seguinte, equilíbrio químico, eu tenho reação química e ela é reversível. Ou seja, o reagente gera produto e o produto gera reagente. Isso com velocidades iguais. A velocidade da reação direta igual à velocidade da reação inversa. Então isso aconteceu em um sistema fechado, a temperatura constante, e aí em determinado momento aquela reação reversível chegou ao equilíbrio. Tudo bem? O objeto de estudo é justamente o desequilíbrio. Uma vez que essa reação está em equilíbrio, as duas velocidades são iguais. E, gente, elas não são iguais a zero, elas são iguais entre si. A reação continua em processo, só que nos dois sentidos tem a mesma velocidade. O que acontece? Existe um princípio aqui chamado princípio de Le Chatelier, que é justamente o princípio que rege essas perturbações. Beleza? Então, a ideia é o seguinte, existem alguns fatores externos que podem interferir naquele equilíbrio antigo, gerando um desequilíbrio, e aí a ideia é o seguinte, aquele sistema ele vai responder a essa perturbação, entendeu? Buscando alcançar um novo equilíbrio. Então pensa comigo, vamos lá, eu tinha um equilíbrio antigo, agora o momento do abalo, e aí alcançou um equilíbrio novo. Essa é a ideia, o equilíbrio antigo é diferente do equilíbrio novo. Beleza? Tá, quais são os três fatores que podem deslocar o equilíbrio? Você lembra? Olha para o quadro. A temperatura em que aquele sistema vai ser submetido, a temperatura sendo aumentada ou diminuída, isso deve deslocar o equilíbrio, tá? A concentração dos participantes da reação, aumentar reagente, aumentar produto, diminuir um dos dois, não sei. E um outro fator que também pode interferir é a pressão total sobre aquele sistema. Tá? Então esses três são os fatores que podem deslocar equilíbrio. Detalhe, equilíbrio é um processo que aparece muito no Enem, principalmente esses desequilíbrios. Fique atento a isso, ok? Professor, e catalisador não desloca equilíbrio? Não, gente, catalisador é uma substância química que acelera as reações. Então ela acelera da mesma forma a velocidade da reação de ida e a velocidade da reação de volta. Então, como ela acelera de forma igual, catalisador não desloca equilíbrio químico. Ouviu bem? Tranquilo? Ótimo. E aí é o seguinte, vem para mim, temperatura. Primeira coisa que eu quero que você entenda, o aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido endotérmico, não se esqueça disso, no sentido justamente de capturar aquele excesso de calor. Beleza? Então, o aumento da temperatura vai deslocar o equilíbrio para o sentido endotérmico, que é aquele que tem o ΔH, lembrou? Variação de entalpia positiva. Beleza? Tranquilo? Se o aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido endotérmico, a diminuição da temperatura deslocaria esse equilíbrio no sentido exotérmico. Beleza? Vamos aplicar isso aqui rapidinho, já para você entender legal? Imagine que você tem essa reação aqui, ó, A mais B formando C. E o exercício te fale que a reação direta é reação 1, e a reação inversa é a reação 2, certo? E aí, ele além disso, ele ainda te fala que o ΔH é negativo, ou seja, a reação direta, ela é exo.
Gente, se a reação direta é exo, a inversa é endo, beleza? A inversa é endo. Então a reação de ida é exo, a reação direta, e a inversa é endo, ok? Então, se eventualmente o exercício te falar que a perturbação gerada no sistema, sobre o sistema, é de aumento de temperatura. Se aumentou a temperatura, vai deslocar no sentido endo. O sentido endo aqui não é o sentido 2? Sim ou não? É o sentido 2, ou seja, vai deslocar para a esquerda. Agora, se ele falar em diminuição de temperatura, aí o deslocamento vai ser no sentido exo. O sentido exo no exercício é o sentido 1, ó. Beleza? Tranquilo? Tá, vamos analisar agora um segundo fator. O segundo fator, gente, que é capaz de deslocar o equilíbrio, é você alterar a concentração de algum dos participantes. Falei tudo? Vem cá. Vamos lá, a reação está em equilíbrio. Quando você aumenta abruptamente de um lado, a tendência é deslocar para o outro no sentido de amenizar esse efeito, amenizar esse acréscimo abrupto. Beleza? Aumenta de um lado, desloca para o outro, no sentido de consumir esse excesso. Aumenta a concentração de um lado, então se você aumentou A, desloca para a direita, se você aumentou B, desloca para a direita, tá? Não esquece disso. Agora, e se você tira? Se você tira de algum lado, a ideia que você vai usar é de reposição. É repor o que foi tirado, pelo menos parcialmente. Então, quando você tira de um lado, o equilíbrio vai deslocar no sentido, para aquele sentido, para o mesmo lado. Então, olha aqui, se você tirou A, desloca para repor, ou seja, desloca para a esquerda. Tirou o B, parte do B, desloca para repor, esquerda. Agora não, eu tirei foi produto, eu tirei foi C. Se você tirou o C, vai deslocar para a direita, no sentido de reposição. Amém? E por último, galera, nós vamos trabalhar com o fator pressão total. Tá? E aí é o seguinte, quando você aumenta a pressão total sobre um sistema em equilíbrio, né, sobre um sistema fechado ali, imagina que seja um êmbolo isso, né, um êmbolo que está ali, ó, um êmbolo móvel, né, sobre a reação em equilíbrio, você está aumentando a pressão. Então o que acontece? Aquele dispositivo que está em equilíbrio, como é que ele vai se adequar a essa nova situação vigente? Ó, o que aconteceu? A ideia é que para ele sofrer menos, ele desloque para o lado de menor volume. Para o lado de menor volume gasoso. Professor, como assim? Vem cá, gente. A ideia é o seguinte, ó, quando você aumenta a pressão sobre o sistema, o equilíbrio ele vai se deslocar para o lado de menor volume. Tá? Pensa numa relação inversa, talvez, para te ajudar. Agora, quando você alivia a pressão, né, aí o equilíbrio se desloca para o sentido de maior volume. Como que você vai contar esse volume? Você vai balancear a equação e vai contar as quantidades só de gases. Se tiver sólido envolvido, se tiver líquido, se tiver substância em solução aquosa, não. Você não vai contar. Você vai contar só os gases envolvidos. Beleza? 1 volume gasoso, 2 volumes gasosos, 3 volumes gasosos. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, em que nós estamos utilizando como base de exemplo, o que acontece? Vamos imaginar que aqui, ó, tenha um A e um B, ou seja, eu tenho 2 volumes gasosos no reagente. E vamos imaginar que aqui também seja 1. Então é 1A reagindo com 1B, gerando 1C. A proporção é de 1 para 1 para 1. Tudo bem? Então você tem 2 volumes gasosos no reagente e 1 só no produto. Então é 2V de um lado e 1V só do outro. Beleza? Ó, você tem 2V de um lado e 1V só do outro. Certo? Beleza? Então aumentei, olha para mim, aumentei a pressão. Se você aumentou a pressão,
vai deslocar para o lado de menor volume. Aumentei a pressão, desloca no sentido de menor volume, que é o sentido 2. Ou não? Não, professor, você está devagar, hein? Vamos lá, ajudante, arruma aí para mim, volta aí, corta esse pedaço. Putz, esqueci, gente, eu não tenho ajudante, é eu mesmo. Então vem para cá. Olha só, quando você aumenta a pressão, desloca para o menor volume. O menor volume é para a direita. Para a direita eu chamei de 1. Beleza? Agora, quando você diminui a pressão, aí vai deslocar para o maior volume. O maior volume é a esquerda. A reação para a esquerda eu chamei de 2. Beleza? Galera, é isso, né? Os 3 fatores que deslocam o equilíbrio químico, que podem deslocar, e eles podem estar ao mesmo tempo em um exercício, tá? Questões modelo Enem, vocês vão ver que muitas vezes aquela relação de você ingerir um alimento com muito açúcar, e esses açúcares eles vão ser degradados, né, na sua boca, e aí as bactérias, né, que degradam ele, fazem com que o ambiente fique muito ácido. E isso vai gerar um deslocamento de equilíbrio na sua matriz dentária, no sentido de consumir a sua matriz dentária, desgastar. Então você não precisa ser um perito nisso, você precisa ser perito em deslocar. O texto vai te dar todo um respaldo e você aplica isso dentro dessa dinâmica de desequilíbrios, beleza? Muito obrigado, gente, tá? Mais uma vez aí, não se esqueça, inscreva no canal para você receber notificações. Obrigado por ter ficado comigo aqui até o final desse vídeo, tá? Dê um joinha aí para mim, dê um seu comentário, coloque aí a sua dúvida que eu estou pronto sempre para te responder. Valeu? Obrigado, até mais.